Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, tu só tu me vem salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. No me venho te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir, tu vieste me remir. Rocha eterna, me salvar, hei de ti me refugiar. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, a este nosso momento de culto, onde nós queremos agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. Queremos louvar o seu nome. Também recebemos do Senhor perdão, recebemos força, recebemos o fortalecimento para a nossa fé. E também sempre é uma oportunidade de nós nos fortalecermos na rocha verdadeira para a salvação, que é Cristo Jesus. Que todos tenham um abençoado culto. Queremos iniciar este nosso momento de culto invocando a presença de Deus, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Congregação pode cantar. Nós iremos cantar do hino Bom Jesus, eis-nos aqui, as 4 primeiras estrofes em preparação ao batizado do Mateus Santos Poerner. E durante o cantar da 4ª estrofe, convido pais e padrinhos a trazerem o Mateus para procedermos com o seu batizado. Bom Jesus, eis-nos aqui, a cumprir o teu mandado. Esta criança vem a ti, por haveres tu chamado. Aos teus braços os meninos, dando céus aos pequeninos. Já fizeste-nos saber, ao falar a Nicodemos, que é preciso renascer e que a vida recebemos quando somos batizados e lavados dos pecados. Eis o que nos traz a ti, ó, recebe esta criança, desça a tua glória aqui, a divina eterna aliança. Faze a verdadeira crente e bendita eternamente. Com teu sangue a vem lavar e dai nada iniquidade. O batismo irá limpar
Prezados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas desde o princípio são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Ora, esta criança está igualmente condenada. Para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por esta razão, instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas, para que ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Mateus Santos Poerner recebe o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Convido a congregação a se colocar em pé. Vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor de Mateus Santos Poerner, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Estimados padrinhos, lembro a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual esta criança será batizada, e de darem testemunho público desta fé e do batismo como meio pelo qual Deus estendeu a sua graça a ela. Lembro-lhes que depois de batizada esta criança, vocês sempre deverão incluí-la em suas orações, lembrá-la de seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assisti-la, especialmente se vier a perder seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado este compromisso? Se assim o é, respondam sim. E vocês, queridos irmãos desta congregação, pretendem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações o serviço cristão no mundo? Se assim o é, então digam sim com a ajuda de Deus. Sim com a ajuda de Deus. O bom Deus lhes dê tanto querer como realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês. Convido os pais e padrinhos a estenderem a sua mão direita sobre o Mateus, para nós orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, agora e sempre. Amém. Visto que esta criança não pode responder por si mesmo que Deus nela opera mediante o batismo, queremos em conjunto confessar a fé em que ela será batizada, nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e em lugar desta criança as perguntas a seguir que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. Mateus Santos Poerner, você renuncia ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Se assim o é, responda: sim, eu renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, e em Deus Espírito Santo, conforme confessamos no Credo Apostólico? Se assim o é, responda: sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus Santos Poerner, você quer ser batizado nessa fé? Se assim o é, responda: sim, eu quero. Mateus Santos Poerner, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo batismo e pelo Espírito, e lhe perdoou de todos os pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Pode levantar. Convido novamente a congregação a se colocar em pé. Vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança um novo nascimento e fazendo-a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserve na graça do batismo, para que seja criada com fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pelo batismo, Deus acrescentou o Mateus Santos Poerner ao seu povo para mostrar os grandes feitos de nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós o chamamos bem-vindo à nossa família cristã
e o recebemos com alegria como novo participante do corpo de Cristo e filho do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Vão em paz, o Senhor seja com todos para sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Cantamos a última estrofe do hino Bom Jesus, eis-nos aqui. Suplicamos com fervor por teu Filho batizado, nossa prece, ó mediador, apresenta ao Pai amado, que seu nome seja inscrito entre o povo teu bendito. Sempre é uma alegria quando nós podemos, em culto público, celebrar e testemunhar o batizado, pois nós vemos o Senhor agindo para o perdão. E neste momento, somente o Mateus está perdoado hoje, e eu convido todos a se colocarem em pé para nós confessarmos os nossos pecados, para nós, ao reconhecermos estes nossos erros, nossos delitos que nos levam à condenação, abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus, confiando no seu perdão, na sua graça e, sobretudo, confiando em Jesus, o nosso bom pastor. Por isso, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós, neste momento, nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações. Estamos condenados por causa destes nossos delitos, destes nossos erros, por transgredir a Tua palavra, a Tua vontade. Querido Deus, mas Tu és um Deus amoroso. Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para cravar os nossos pecados na cruz, aonde entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para o nosso perdão. Por isso, Senhor, confiantes em Cristo como nosso Salvador e nos méritos de Cristo, e não em nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Ti para Te pedir que Tu tenhas misericórdia e compaixão de cada um de nós e estenda sobre nós a Tua mão e nos derrame o Seu perdão amoroso. Por isso, Senhor, Te pedimos isto, em nome e por amor de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, convido todos a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 23. Faremos a leitura de forma alternada. O oficiante lê os versículos ímpares, a congregação lê os versículos pares, seguindo conforme a projeção, e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra
e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor de teu rebanho, concede-nos teu Espírito Santo, para que, ao ouvirmos a voz de nosso pastor, possamos reconhecer aquele que chama a cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para este culto. A primeira delas encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 a 12, onde encontramos assim registrado. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Até aqui as palavras da leitura de Atos dos Apóstolos. Segunda leitura, encontramos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 16 a 24, onde encontramos assim registrado: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui as palavras da segunda leitura bíblica para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Muitos Homens Fazem. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não o querem aceitar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje, as quais encontramos registradas no livro do apóstolo João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 10, versículos 11 a 18, onde encontramos assim registrado: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer.
Até aqui as palavras do Evangelho para o domingo de hoje. Podeis sentar. Convido a cantarmos o hino Sou Cordeiro de Jesus. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigir para o momento de escola bíblica, hoje com a professora Miriam. Hino Sou Cordeiro de Jesus. Sou Cordeiro de Jesus, e a alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, que me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ando ao seu lado. Se com sede eu estiver, água fresca irei beber. Não devia me alegrar e ao meu Salvador amar, ao findar a breve lida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor, canto alegre o teu louvor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco neste domingo, quando nós queremos refletir nas palavras do Salmo 23, destacando o versículo número 1. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, provavelmente o Salmo de número 23 é o texto mais conhecido da palavra de Deus. Juntamente com alguns outros versículos, este texto está presente na memória, ele logo é lembrado, sobretudo o versículo número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então, eu inicio este momento com uma pergunta. Nada me faltará? Será mesmo? Quando nós ouvimos estas palavras do Salmo, quando nós lemos este Salmo no culto, será que nós não ficamos imaginando coisas que nos faltam? Será que não ficamos questionando o Senhor na nossa saúde, nos nossos bens, na falta de paz em nosso mundo, na falta de tranquilidade, na falta de amor? As leituras de hoje nos apontam para o Senhor como o bom pastor, Cristo como a pedra angular, e a nossa resposta. No texto da leitura de 1 João nos fala da nossa vida em amor. Nós demonstrarmos amor para as pessoas, ou seja, não deixá-las em necessidade. Mas se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, será que eu preciso da ajuda de outras pessoas? Será que não deveria tudo cair do céu ou eu abrir os olhos e acontecer? Muitas pessoas acham que Deus assim deve agir, que Deus deve atender todos os nossos desejos, anseios e caprichos. Mas não é isto que a palavra de Deus nos diz. E não é isto que o Salmo 23 nos aponta. Sim, o Salmo 23 não está falando de provisão, de providência material. Mesmo que o Senhor nos diga
Peçam, batam, procurem, e eu vou atendê-los. Podem pedir o que quiser, que eu vou dar para vocês. Eu vou atender às suas orações. Nós devemos sempre orar a Deus nas bênçãos, pedindo bênçãos materiais, tudo que nos é útil neste mundo, para a nossa vida corporal, e isso inclui nossos bens, inclui o fruto do nosso trabalho, isso inclui a nossa saúde, a nossa família, bons governantes, tudo que é pertinente à nossa vida material, nós devemos orar, Senhor, devemos pedir o que nós queremos e colocar na oração, se for da tua vontade, Senhor. Se for da tua vontade. Porque se não for da vontade do Senhor, Ele não vai dar. Se não for bom para nós, Deus não vai conceder. Se nós temos algo que não é bom, não veio do Senhor. Se não veio do Senhor, veio dos inimigos de Deus, que são nossos inimigos. O mundo, o diabo e a nossa própria carne. Nós estamos em constante luta contra eles. Eles são os lobos que querem nos afastar do pastor Jesus. Este final de semana também é conhecido como o final de semana do bom pastor. E nesse final de semana sempre está presente o Salmo 23. Então nós lembramos estas palavras, mas hoje eu quero olhar somente este primeiro versículo, que assim como o Salmo 23 talvez é o texto mais conhecido da Bíblia, o versículo 1 do Salmo 23 talvez seja o versículo mais conhecido, se não de toda a Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento. E mesmo assim eu ouso dizer que é o texto mais incompreendido de toda a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Essa é uma afirmação que o salmista Davi está fazendo e que nós também o fazemos. E assim como as ovelhas ouvem o pastor, nós devemos ouvir o Senhor. Nós devemos ouvir a sua voz. Devemos seguir os seus caminhos. Devemos confiar aos pastos que Ele nos guia. Devemos confiar nos meios que o Senhor nos deu para operar a fé, o perdão e o fortalecimento. E hoje nós já vimos parte destes meios que o Senhor escolheu para fortalecer, para operar a fé e para perdoar os pecados no sacramento do batismo. Quando o pequeno Mateus foi trazido à pia batismal, para através da água e da palavra, o Espírito Santo agir no seu coração. Poderia ser convertido de outra maneira? Pela ação da palavra de Deus. Mas não quando criança, não quando bebê. Quando bebê, Deus age desta maneira. Deus escolheu este modo para agir. Este é o pasto que Deus nos encaminha. Este é o caminho que Deus escolhe. Por isso nós devemos entender quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, eu vou segui-lo. Jesus instituiu o batismo após a sua ressurreição, quando ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é importante nós lembrarmos que nós devemos seguir o bom pastor Jesus. Devemos seguir o que ele orienta. E nos textos de hoje nós temos diversas palavras importantes que são rejeitadas por aqueles que dizem, o Senhor é o meu pastor. No final da leitura de Atos dos Apóstolos, nós temos 2 versículos fundamentais para aqueles que se dizem serem ovelhas de Jesus ou confiantes em Jesus, refletirem. Primeiro, quando Pedro está falando para as autoridades religiosas da época que o prenderam, ele e ao apóstolo João,
porque eles estavam falando somente que Jesus ressuscitou e que por causa disso nós também vamos ressuscitar. E então Pedro diz, citando o Antigo Testamento, algo que aqueles líderes conheciam muito bem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Aqui os construtores são os líderes religiosos. E eles rejeitaram a pedra principal, Jesus, o bom pastor. Aquele que no evangelho de hoje nós ouvimos que dá a vida pelas ovelhas. E então, Pedro continua dizendo, e aqui esta mensagem vai para todas as pessoas, todos aqueles que dizem que o Senhor é o meu pastor. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A salvação é obra, é exclusiva de Cristo. Nada passa por nenhum outro caminho, nenhum outro modo. Nós não podemos ajudar na nossa salvação. Nossas obras não servem para isso. Nós não contabilizamos pontinhos no céu pelo que nós fazemos. Nós simplesmente, quando praticamos uma obra na fé em Cristo, nós estamos testemunhando o que Jesus já fez por nós. Por isso que o apóstolo João escreveu, o amor é reflexo da fé. Se nós dizemos que temos fé, temos que ter obras também. O apóstolo Tiago também escreve isso na palavra. E nós devemos lembrar que quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, também podemos dizer que não faltará oportunidades de demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas que nos cercam. Talvez Deus esteja nos abençoando com bens para que nós possamos ajudar outras pessoas. Talvez nós estejamos privados de bens para sermos ajudados por outras pessoas, para outras pessoas demonstrarem o seu amor e a sua graça, com a sua confiança em Deus, na sua provisão, de que nada nos faltará, pois é o Senhor quem nos abençoa. Lembrem, este texto não fala sobre materialismo, mas nós podemos enxergar orientações aqui para a nossa vida material. Se nada vai me faltar, então eu devo confiar no Senhor, devo confiar que isto vai acontecer e assim ajudar a meus irmãos que passam dificuldade, passam necessidade, como igreja, como cristão, como ser humano. Um ser humano redimido, perdoado, um ser humano que foi provido pelo Senhor com a fé que nós vimos hoje acontecer no coração do Mateus. Nada me faltará. Será mesmo? Será que nós temos esta certeza? E então eu trago duas colocações sobre o Salmo 23, uma presente na Bíblia de Estudo da Reforma e a outra, uma fala de Lutero. A primeira diz assim: pela fé Davi declara que nada lhe faltará, pois Javé é o seu pastor. Nosso bom pastor provê amorosamente tudo o que precisamos nesta vida, mas muitas vezes não reconhecemos que estes dons vêm dele. Em vez disso, focamos sobre as coisas que queremos e que não precisamos. Como é maravilhoso saber que o nosso bom pastor não nos negará suas bênçãos, que ele cuida destas necessidades e ainda melhor, que ele nos dá seu próprio Filho. Eu achei muito interessante a citação que diz ali, muitas vezes nós focamos sobre as coisas que queremos e que não precisamos. Porque isto é uma ação dos inimigos para tirarem a nossa confiança e a nossa centralidade em Deus na nossa vida.
O diabo tentou fazer isto com Jesus diversas vezes durante o seu ministério. E nós temos ali principalmente na tentação de Jesus, onde nos é relatado 3 tentações, mas Jesus ficou 40 dias no deserto. E numa destas tentações o diabo diz: se tu me adorares uma única vez, se tu te ajoelhares a mim uma única vez, eu te darei todos os reinos do mundo, porque tudo é meu, tudo me foi dado. E então Jesus diz: ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Somente ao Senhor devemos render honra, glória e louvor. Somente ao Senhor devemos cultuar, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Alguns até chegam a dizer que esse texto bíblico, a tradução correta seria: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Não tenho nada ali. Não está falando de coisas, mas está falando que o Senhor não faltará na nossa vida. E esta também é a realidade. Se o Senhor não faltará na nossa vida, eu não terei necessidade. Pois este é o Senhor que veio na cruz e morreu pelos nossos pecados. Este é o Senhor que veio carregar todos os nossos delitos, todas as nossas culpas e cravou-as na cruz. Morreu como um criminoso, como um condenado, sem ter cometido um único pecado. Um inocente na cruz. Ao lermos a palavra de Deus, nós sabemos o motivador disto. As autoridades religiosas da época, elas não gostaram do que Jesus estava dizendo, porque ia contra o que elas estavam ensinando, pregando e os seus interesses. E então nós, como cristãos e como igreja, devemos lembrar que nós não buscamos interesses aqui neste mundo, interesses materiais e mundanos. Nós buscamos a palavra do Senhor, buscamos testemunhar isso conforme Deus nos orienta e nos traz. E é muito bacana nós lembrarmos a 3ª estrofe do hino que nós cantamos, do hino Sou o Cordeiro de Jesus, e a 3ª estrofe inicia assim: não devia me alegrar e ao meu Salvador amar? Esta é uma pergunta. Nós cantamos uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Eu não tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz o tempo todo em minha vida. E eu tenho que amar o meu Salvador. Porque Ele morreu em meu lugar na cruz. Ele me perdoou e Ele me dá a certeza de que Ele não faltará em nossa vida. E logo, se Cristo não falta, nada também faltará. E então o autor do hino conclui assim essa estrofe: ao findar a breve lida, achei eterna vida. Nos teus braços, bom pastor, canto alegre o teu louvor. Acharei a eternidade nos teus braços, Senhor, somente nos teus braços. Trago ainda então a citação de Lutero que eu comentei, que diz assim, falando sobre o Salmo 23, muito importante para nós: deves colocar diante de teus olhos, sem vacilar, sem duvidar, a vontade de Deus para contigo, para que creias firmemente que Ele quer e irá fazer grandes coisas também em ti. A fé é viva e ativa, penetra e transforma toda a pessoa. Ela te obriga a temer quando estás em alta e a poderes estar consolado quando te encontrares em baixa. E quanto mais alto te encontras, tanto mais podes consolar-te, coisa de que não é capaz nenhuma daquelas outras formas de fé. Lutero, esse texto está presente nas obras selecionadas, volume 6. Lutero está colocando que nós devemos, sem vacilar, sem duvidar, colocar diante de nós a vontade de Deus em nossa vida e seguir os seus caminhos. Que mesmo quando nós estivermos tranquilos, em alta, quando tudo estiver bem na nossa vida,
nós temos que temer ao Senhor, pois devemos saber que dele é todas as coisas. E também quando nós estivermos lá embaixo, passando por sérios problemas, por dificuldades materiais, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, desenganados pelos médicos, num rompimento de relacionamento, quando nossa família virou as costas para nós, em todos estes momentos nós temos que estar consolados, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdes, me leva a águas de descanso. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Essas palavras do Salmo 23 nos dão a certeza de que realmente nada me faltará. Nada me falta. Deus nos provê com tudo o que nós precisamos. E hoje fomos testemunhas disso. Pelo batizado, Deus proveu o Mateus da fé que ele precisa. Alimento, segurança, lar, Deus provê através dos seus pais. Na condução da sua vida cristã, Deus agora provê através dos pais, padrinhos e igreja. E Deus vai aumentando isso. Deus vai nos dando, além de obrigações, são nossas obrigações, sim. Mas nós não precisamos olhar desta maneira, nós temos que olhar como privilégio que o Senhor nos dá. Privilégio aos pais de poderem trazer a criança a ser batizada. Privilégio aos padrinhos que puderam testemunhar isto, continuarem orientando esta criança no caminho do Senhor, afinal fizeram um voto. Privilégio que nós, como congregação, podemos manter as portas da igreja abertas para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho, para que as crianças que foram batizadas possam crescer na fé, como hoje estão em escola bíblica, como ontem alguns dos nossos jovens estavam reunidos na escola, na instrução de confirmandos, como hoje à tarde jovens irão se reunir para a reunião de jovens. Todas estas são oportunidades que nós temos que encarar como um privilégio que o Senhor nos dá, de dizer, nada me faltará. Ele está nos provendo com tudo. Só que, como nós ouvimos, muitas vezes focamos em coisas que queremos, não no que nós precisamos. Nós sabemos que precisamos alimentar o nosso corpo, nós sabemos que precisamos de um teto para dormir de noite, nós sabemos que precisamos de uma coberta nos dias frios, talvez nem tanto aqui no Mato Grosso, mas lá no Rio Grande do Sul, mais. Nós sabemos destas nossas necessidades materiais, pagar os nossos boletos em dia, senão podemos correr o risco do nosso nome estar no Serasa, pagar multa e assim por diante, termos benefícios cortados. Mas e a nossa necessidade espiritual? Será que nós estamos cientes de que nós precisamos estar em contato com o Senhor, valorizando os meios da graça que o Senhor nos dá, que são os meios pelos quais Ele quer nos alimentar como cristãos, batismo, palavra e santa ceia? Esses são os meios que Deus escolheu. Podemos questioná-los? Podemos dizer, mas o Senhor limitou, o Senhor escolheu pouca coisa. O chimarrão poderia ter entrado, um churrasco, reunião familiar. Se a palavra do Senhor estiver junta, Ele estará agindo.
Mas os meios materiais que Deus escolheu, palavra, é batismo e santa ceia. Lá há os elementos visíveis do sacramento. E quando nós valorizamos e fazemos uso disso, nós estamos dizendo: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso que Lutero, ele diz: devemos colocar diante dos nossos olhos, sem vacilar, sem duvidar, a vontade de Deus para conosco. Nós enfrentamos diversos momentos de escassez material e de fartura material. Às vezes, nossa vida é como este slide, como esta foto. Muitas vezes, também espiritualmente, nós nos colocamos deste jeito. Quando nós nos distanciamos do Senhor. Quando nós desprezamos os seus meios da graça. E então devemos voltar os nossos olhos para esse texto. O Salmo 23, o versículo 1. E reconhecermos: o Senhor é o meu pastor. E aí, somos ligados automaticamente ao texto de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se eu digo: o Senhor é o meu pastor, eu não devo ouvir outros que distorcem a palavra deste Deus, que querem tirar a pedra principal do fundamento da nossa salvação e assim por diante. Que nós possamos sempre estarmos certos de que, tendo o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. Não duvidarmos, não temermos o que pode nos acontecer, mas sabermos que ao lado do Senhor nós estamos seguros e protegidos, porque Ele está a nos encaminhar, a nos conduzir e a nos dar a salvação. Não devia me alegrar e ao meu Salvador amar? Sim, devemos estar constantemente alegres, felizes e louvarmos o nome do Senhor, pois Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente bom pastor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Nesse momento, nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu destaco versículo número 11 de João capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso ofertar é testemunhar isso, que Jesus deu a sua vida para nos dar o perdão e que, através do nosso ofertar, nós reconhecemos esta ação de Deus em nossa vida. Deus deu o mais importante para a nossa salvação. E Deus nos dá o privilégio de nós consagrarmos tudo o que nós temos
para o serviço do Senhor. E parte dele, não tudo, parte dele aqui na igreja, para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Nós lembramos, nossa oferta não acontece somente na igreja. Acontece quando nós cuidamos da nossa família, quando nós honramos com os nossos compromissos materiais aqui neste mundo. Enfim, tudo que nós utilizamos com os nossos bens, com a nossa vida, com o nosso tempo e os nossos dons, é para a oferta ao Senhor. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar. Durante nós iremos cantar o hino Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, com os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Então, Arno pede pela sua viagem, também pede por bênçãos recebidas nos projetos em andamento, saúde da família e a gratidão pelas netas, a Clara Olga e a Amália. Também agradecer pela congregação e pedir saúde pelos irmãos na fé, por todos que passam por dificuldades, agradecer pelo alimento espiritual. Família Agnoff está enlutada, agradece a Deus pela sua presença na sua vida. A família Zenkner agradece por todas as bênçãos e pelo nascimento do Iago. A família Pedroso agradece por todas as bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. E após a oração proferida pelo pastor, convido a todos colocarem tudo mais que pese em seus corações, tanto pedidos como agradecimentos, na oração do Pai Nosso. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nós podermos mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa para celebrar este momento de culto, onde Tu vens a nos alimentar, a nos perdoar, a nos fortalecer. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso bom pastor, porque Cristo deu a Sua vida para nos perdoar, porque o Teu Espírito Santo age em nossos corações para crermos em Ti como o único e verdadeiro Deus que existe, confiarmos que Jesus é a pedra principal da nossa salvação.
Querido Deus, Tu que és a força dos fracos e a consolação dos aflitos, és nosso bom pastor. Não permitas que desesperemos nas horas da provação, ainda que por algum tempo não percebamos a Sua presença. Seu permanente companheiro de nossa jornada e o convidado principal de nossos lares. Sê, Senhor, o guia que nos conduz em segurança. Abençoa o pão nosso de cada dia, concede paz à nação e às nossas almas, e preserva a alegria da Páscoa continuamente em nossos corações. Cuida de todos os enfermos, enlutados, aqueles que passam por necessidades, e quando os dias da nossa vida começarem a escurecer, livra-nos da agonia e sofrimento, guiando nossas almas para a Jerusalém celeste. E quando chegar o teu glorioso dia, ressuscite os nossos corpos mortais e faça-os iguais ao teu corpo glorioso. Querido Deus, queremos incluir nesta oração os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Esteja, Senhor, abençoando o Arno na sua viagem. Continue, Senhor, olhando pelos seus projetos que estão em andamento. Continue, Senhor, a abençoar a sua família com saúde. Nos unimos em gratidão pelas suas netas, a Clara Olga e a Amália. Também te agradecemos pela congregação que tu colocaste aqui em Primavera do Leste e as demais congregações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que anunciam a tua palavra de forma clara, pura, com alegria. Pedimos saúde por todos nossos irmãos na fé, tanto nesta congregação, como espalhados pelo Brasil e também pelo mundo afora. Querido Deus, oramos por todos aqueles que estão passando por dificuldade. Esteja, Senhor, fortalecendo e provendo o necessário, tanto para o corpo como para a alma. Sobretudo, Senhor, queremos te agradecer pelo alimento espiritual que tu nos dás na palavra e nos sacramentos. Nos unimos à família Yagnov, que está enlutada, pedindo, Senhor, pelo seu consolo, pedindo, Senhor, para que tu estejas ao lado deles, a consolá-los, abençoá-los, fortalecê-los. E agradecemos, Senhor, todas as bênçãos, a tua presença marcada na vida deles. Também nos unimos com a família Zenkner para te agradecer pelo nascimento do Iago. Continue, Senhor, agora a abençoar esta família, para que possa sempre, confiando em ti, estar alimentado por ti espiritualmente. Também nos unimos com a família Pedroso, a família Zenkner, o Arno e todos aqueles que te agradecem por todas as bênçãos recebidas em sua vida, reconhecendo, Senhor, que todas estas coisas provêm das tuas mãos e tu não irás deixar faltar nada em nossa vida. Muitas são outras coisas que pesam em nosso coração, agradecimentos por tantas coisas que tu nos dás, pedidos de tantas coisas que nos angustiam, e nós queremos colocar tudo isso na oração que teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes,
em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participar desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento, para então orientarmos todos os procedimentos quanto a isso. Primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Aleluia, poderoso é o Senhor.
momento em que reviver, a morte não o pôde deter. Jesus nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviver, a morte não o pôde deter. Jesus ensinou a poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra me basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vivo, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim. Quero amá-lo até o fim. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo
joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Convido todos a se colocarem em pé. Seguimos com a ação de graças. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciamos uns aos outros que Jesus Cristo de fato morreu por nós, e isso faremos até sua segunda e definitiva vinda. Oremos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma vez tu nos abençoares, nos perdoares, nos fortaleceres. Esteja, Senhor, aumentando em nosso coração o amor para amarmos verdadeiramente a Ti, o único e verdadeiro Deus que existe, e amarmos as pessoas ao nosso redor, ao nosso próximo, como nós nos amamos, provendo a eles também o necessário que Tu nos abençoas para que possamos compartilhar. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome do bom pastor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, desejando que Deus esteja sempre a nos orientar e nos abençoar em sua palavra. Também desejamos que Deus esteja sempre a nos acompanhar, tanto nos nossos momentos fora do seu templo, como também na sua casa. Aqueles que participaram da ceia, pedimos que coloquem o nome no livro para o nosso registro. Os avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje à tarde temos reunião dos jovens às 16 horas. Próxima terça-feira estarei participando de mais uma reunião da formação de líderes de apoio aos jovens, de maneira online. Então, terça-feira às 8 horas da manhã. Também na terça nós temos estudo na casa do Fábio, 19 horas. Na quarta, estudo aqui na igreja, às 19 horas e 15 minutos. E quinta-feira, às 19,
horas, estudo na residência do Hércio Zimmermann. Sexta-feira seguem os nossos momentos devocionais, 7 horas e 10 minutos na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10 horas na Itália no Box. Próximo sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos, 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos, e às 19 horas nós teremos o culto da Hora Luterana, celebrando os 77 anos desta organização auxiliar da nossa igreja, também tendo um momento de oferta especial para o trabalho missionário da Hora Luterana, que é quem produz aqueles livretes que estão lá ao fundo disponíveis para nós compartilharmos. Também produz ali as mensagens do programa de rádio que nós temos em nossa congregação, também recebemos no nosso grupo de WhatsApp. No domingo, nós estaremos participando do culto de desinstalação do pastor Raí Kramer Soares, da congregação de Campo Verde. Será às 18 horas o culto de desinstalação do pastor Raí. Lembramos a nossa campanha do Setembro Amarelo. Então, como nós já iniciamos no último culto, já falamos, até fiz o recorte do aviso, disponibilizei no grupo. A Hora Luterana está organizando uma campanha de distribuição do livrete Prevenção ao Suicídio para setembro, e ela pede que as congregações se organizem para fazer uma grande distribuição neste mês de setembro para prevenção contra o suicídio, e dá oportunidade de as congregações adquirirem este material num valor reduzidíssimo, valor de R$ 1,50 a unidade, e nós então da congregação decidimos fazer da seguinte maneira. Então nós abrimos, a partir desses avisos, a oportunidade de quem quiser fazer uma doação especial. Um exemplo, eu quero doar 10 livretes para esta campanha, valor dá R$15. Então, vai lá na literatura, já pode deixar o valor ou dar o seu nome, ou informa para o pastor, porque nós temos até o dia 27, se eu não me engano, 27 de maio, para fazer este pedido para a Hora Luterana. Nós queremos na nossa congregação juntar estes pedidos até o dia 20 de maio, então um pouquinho antes, 20, 21, ali de maio, para nós repassarmos para a Hora Luterana, para eles poderem, então, juntar os pedidos de toda a igreja para mandar fazer esse material. Não sei se logo, agora já vai ter que fazer o pagamento ou não, creio que é mais adiante, no envio do material, mas, então, nós queremos proceder dessa maneira. Num primeiro momento, quem quiser individualmente fazer uma doação, pode procurar a Adriana, fazer ali na literatura, ou apenas falar para mim, pastor, eu me comprometo com tantos livretes ou tantos reais. E aí a gente anota, e no devido tempo certinho a gente solicita, então, estas doações prometidas. E a gente falou de maio, então tem o prazo até dia 27, mas nós adiantamos na nossa congregação, e a gente até pediu no distrito, todo o pedido do distrito vai passar por mim, porque sou embaixador da Hora Luterana, porque no último final de semana de maio, de 24 a 26 de maio, nós vamos ter o Congresso Distrital de Servas, será em Canarana. Nós teremos até a presença do pastor Mário Fukui, da Hora Luterana, como palestrante e pregador. Então, nós estamos adiantando por causa do Congresso. E qual serva quiser ir no Congresso, pode conversar comigo, com a Ana, com a Adriana, da diretoria. O valor do Congresso é R$250. Então, quem quiser pode estar conversando conosco já para nós podermos nos organizar. Ontem tivemos reunião de servas, então nossa caravana já começou a ser montada, já temos 6 pessoas para o Congresso. Então, tendo o número de pessoas, nós temos que nos organizar para ver como nós vamos ir. Então, pedimos só que não deixem para a última hora, para nos avisar. O prazo é até dia 10 de maio, que o distrito deu, prazo de inscrição para o Congresso. Então, até o dia 10 de maio, tem que fazer ali a sua inscrição, conversar conosco. A ficha de inscrição é uma ficha única por departamento, então só vai ser enviada lá no dia 10, quando todas confirmarem que vão, quem for, né? E o pagamento pode já ir sendo realizado pelo Pix do distrito, podem conversar com a Ana, que é a tesoureira do departamento, que ela passa as orientações, ou se quiser, pode
solicitar que o departamento faça a inscrição, e aí a gente então vai avisando o andamento disso. Então, do Congresso de Servos é isso. Quem quiser ir, pode conversar conosco. O tema é Conectados. Creio que são esses nossos avisos. Presidente, alguma coisa? Não? Desejamos que Deus os leve, os traga de volta. De maneira especial, desejamos as bênçãos de Deus ao Mateus, à sua família, que realmente continuem com o Senhor como seu bom pastor, encaminhando-os sempre no caminho que leva à vida eterna. Concluímos cantando o hino Quero Te Dar a Paz, e após o cantar deste hino podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Nos teus lábios eu vejo estar um sorriso de um irmão. Toda vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que te abraço